já parou para pensar que porque mesmo tendo diploma, experiência, dinheiro guardado, você ainda não conseguiu tirar sua família do Brasil? Você não está sozinho. Milhares de profissionais qualificados como você acordam todos os dias, levam filho na escola particular de até R$ 7.000, trabalham até as 7, 8 da noite e voltam para casa com aquele aperto no peito, pensando: meus filhos merecem mais do que isso. Talvez você já tenha tentado contratar aquele advogado de imigração que cobrou 15, 20, 30 mil dólares e sumiu depois de 3 meses, né? Ou pagou uma consultoria que prometeu green card, garantindo, mas só entregou documentos genéricos, né? Copiados da internet. Ou ficou então meses, né, aplicando para vagas no LinkedIn, esperando que alguma empresa internacional, uma empresa americana, te patrocinasse o visto H1B, que na verdade é uma loteria, embora poucos te falam, com pouquíssimas chances de sucesso. E se eu te disser que a verdadeira razão de você estar travado não é falta de dinheiro, inglês ou qualificação? Na verdade, é porque existe uma barreira invisível que ninguém te conta. Pensa comigo, o mercado de imigração brasileiro ele foi programado para te manter na fila. Advogados vendem processos longos e caros porque ganham por hora trabalhada. Consultorias empurram o caminho mais difícil, H1B, O1, porque é o único que conhecem. Antes era o famoso EB2NW, que a grande maioria pagou e teve negado. E escolas de inglês que te convencem que você precisa ser fluente para ir aos Estados Unidos, né? É como se todo mundo tivesse um manual desatualizado de 1985. Enquanto isso, existe uma porta lateral que apenas 2% dos profissionais brasileiros conhecem. É uma autorização legal que permite trabalhar desde o primeiro dia nos Estados Unidos, sem precisar de empresa te contratar antes, sem entrar na loteria impossível do H1B, sem esperar anos e anos por um green card que nunca chega. Mas essa informação ela fica escondida, porque as universidades que oferecem isso não fazem propaganda no Brasil. Elas trabalham apenas com assessorias especializadas que conhecem o sistema por dentro. E sabe o que acontece quando você não sabe disso? Pois é, você continua pagando 7 mil por mês em uma escola particular, enquanto seus filhos poderiam estudar de graça numa escola pública americana, infinitamente melhor, gastando R$ 800 em curso de inglês para ficar fluente antes, enquanto poderia estar aprendendo, já trabalhando lá e ganhando em dólar, perdendo tempo aplicando para 200 vagas por dia que nunca vão te responder, porque você não tem autorização de trabalho, sentindo aquela culpa devastadora toda vez que você vê notícia de violência e pensa: eu podia ter tirado minha família daqui, vivendo com vergonha de admitir para os amigos que você ainda está só pesquisando, depois de 3 anos falando sobre morar fora. E o pior, teus filhos estão crescendo. Aquele de 9 anos já tem 10, o de 12 já tem 13, e cada ano que passa, a janela ideal para adaptação cultural fecha um pouquinho mais. Mas aqui que está a boa notícia. Existe um caminho secreto, um atalho legal que apenas 2% dos profissionais brasileiros conhecem. E não é o visto H1B que todo mundo fala, não é o L1, não é esperar anos na fila do green card, não é casamento com o americano e definitivamente não é depender de uma empresa americana te descobrir no LinkedIn. É algo completamente diferente. É algo que permite você trabalhar legalmente nos Estados Unidos desde o primeiro dia que pisa na sala de aula, em qualquer empresa, sem precisar esperar meses, sem precisar de oferta de emprego prévia, sem ficar na mão de nenhuma empresa te patrocinar. Chama-se Programa de Trabalho Integrado e funciona assim. Você entra nos Estados Unidos como estudante do visto F1, mas não é aquele intercâmbiozinho de inglês que todo mundo conhece, tá? É um programa acadêmico específico de mestrado ou MBA ou doutorado, até bacharelado, que é oferecido por universidades americanas selecionadas que integram o estudo ao trabalho desde o início, totalmente legalizado dentro da legislação e aprovado pelo governo americano. A autorização de trabalho já vem embutida num programa acadêmico. Não precisa aplicar separadamente. Não precisa esperar 12 meses como nos programas tradicionais. Não precisa torcer para conseguir vaga antes do dinheiro acabar. Você chega, se matricula e já pode começar a trabalhar legalmente na sua área. É como ter a chave da porta sem precisar pedir permissão para ninguém abrir. Enquanto todo mundo fica preso, tentando entrar pela porta da frente, trancado em H1B,
L1, EB2NW, você entra pela porta lateral, que já está escancarada. Mas aqui está o problema. Apenas 2% das universidades americanas oferecem programas com esta estrutura legalizada desde o início. E a maioria dos brasileiros nunca ouviu falar disso, não é mesmo? Sabe por quê? Porque agências de intercâmbio tradicionais, elas não têm acesso a essas universidades. Porque consultores de imigração, que são advogados brasileiros, focam só em green card e H1B. Ninguém te conta que existe um caminho mais rápido, mais barato e mais seguro. Pensa comigo, enquanto você gasta aí R$7.000 por mês numa escola particular para os seus filhos no Brasil, poderia estar pagando uma universidade americana para você, um mestrado, e se qualificando. Enquanto seus filhos estudam de graça numa escola pública americana, infinitamente melhor. Você trabalha legalmente e ganha em dólar. Você se paga. O teu curso se paga, enquanto você constrói um currículo internacional que vale ouro. Enquanto sua família vive inteira, com segurança, na Flórida, como eu, por exemplo, tudo ao mesmo tempo, tudo legal, tudo estruturado. É como descobrir que existe um elevador direto para o 11º andar, enquanto todo mundo sobe de escada, carregando peso. Mas você deve estar pensando, Alessandra, se é tão bom assim, por que todo mundo não faz? Simples, porque exige 3 coisas que a maioria não tem. Primeiro, acesso exclusivo às universidades corretas. Exclusivo, eu disse. Aquelas que oferecem um programa de trabalho integrado desde o primeiro dia, não depois de 12 meses como todo mundo. Segundo, conhecimento técnico para preparar sua aplicação do jeito que o consulado americano quer ver, não do jeito que você acha que deveria ser, ou que você lê num grupinho de WhatsApp. Terceiro, um sistema validado que garante 98% das aprovações no visto F1, porque ser negado significa perder tudo. E é exatamente isso que a maioria das pessoas não tem. Por isso ficam presas, pesquisando, planejando, sonhando, mas nunca saindo do lugar. Enquanto isso, os filhos crescem, o dinheiro continua sendo desperdiçado em soluções erradas e a janela de oportunidades fecha um pouquinho a cada dia. Mas não precisa ser assim, porque quando você tem acesso ao programa de trabalho integrado, quando você sabe exatamente quais universidades oferecem isso, quando você tem um sistema comprovado para preparar tudo do jeito certo, tudo muda. De repente, aquele sonho impossível se transforma num plano concreto com prazo definido. 6 meses é quanto tempo leva para você estar pisando em solo americano com visto aprovado, matrícula confirmada e autorização legal para trabalhar. Não é mágica, não é sorte. É estratégia, é conhecimento. É ter um mapa que 98% das pessoas não tem. E você deve estar se perguntando, mas e se eu não falo inglês fluente? Não tem problema. Existem programas em português que te qualificam para o mercado americano. Ah, e se eu não tenho recursos ilimitados? Melhor ainda, porque você vai trabalhar legalmente desde o primeiro dia. Seu salário em dólar, paga seus custos enquanto você estuda. Ah, e se eu for negado no consulado? Por isso que existe um protocolo específico de preparação que garante 98% de aprovação quando seguido corretamente. Percebe? Todas aquelas desculpas que te mantêm preso, todas aquelas objeções que te paralisam, todas elas têm solução, mas só quando você conhece o caminho certo. O programa de trabalho integrado, ele não é para todo mundo. É para quem está cansado de só pesquisar e quer finalmente agir. É para quem valoriza a segurança e quer fazer tudo de maneira legalizada. É para quem não aguenta mais desperdiçar dinheiro em soluções que não funcionam. E principalmente para quem olha para os filhos e pensa: eles merecem crescer num lugar onde possam andar de bicicleta sozinho, sem morrer de medo. Agora, deixa eu te mostrar como isso funciona na prática. Deixa eu ser 100% honesta com vocês. Eu não sou consultora de imigração. Eu não tenho certificação do governo americano para ser advogada de imigração. Não sou dessas especialistas que aparecem do nada prometendo green card garantido. Eu sou apenas uma mãe brasileira que se recusou a aceitar que meu filho crescesse com medo de andar na rua, que não aguentava mais pagar R$7.000 por mês numa escola particular, sabendo que esse dinheiro poderia estar construindo um futuro de verdade para ele. Quando as consultorias tradicionais me venderam promessas vazias e os advogados de imigração me cobravam $30.000 só para dizer, vai ser difícil, né? Eu mergulhei na pesquisa. Enquanto eles queriam me vender um green card, e o que eu descobri nos documentos oficiais do governo americano me deixou furiosa. A solução para trabalhar legalmente nos Estados Unidos, desde o primeiro dia, estava escondida à vista de todos esse tempo todo. E a teoria não é minha, não é opinião. É uma lei federal americana
documentada no US Code of Federal Regulations, título 8, seção 214.2F10I. É o Programa de Autorização de Trabalho que permite estudantes F1 a trabalharem legalmente durante o curso em universidades específicas. O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, ele confirma que estudantes em programas qualificados podem trabalhar durante o semestre e tempo integral nas férias, sem precisar de visto de trabalho separado. Dados oficiais do Student Exchange Visitor Program, o SEVP, mostram que apenas 2% das universidades americanas estruturam seus programas para permitir seu trabalho desde o primeiro dia de aula. E 98% dos brasileiros ficam presos tentando um caminho impossível do H1B com taxa de aprovação de menos de 10%, segundo a USCIS, porque ninguém conta sobre esta porta lateral. Eu não criei essa lei, eu não inventei esse programa, eu simplesmente conectei os pontos que estavam espalhados em documentos oficiais do governo americano e que ninguém estava usando de forma estratégica. A taxa de 98% de aprovação do visto F1, quando seguimos o protocolo correto, não é propaganda, é resultado documentado de preparar a aplicação exatamente como os oficiais consulares esperam ver, baseados nas diretrizes públicas do Departamento de Estado. O vice-presidente do Banco Wells Fargo, ser meu estudante, não é sorte, é o resultado previsível de aplicar o sistema de trabalho legal que está disponível para quem sabe onde procurar. Eu não sou especialista porque tenho diploma pendurado na parede. Apesar de ser mestre em Direito Internacional, eu sou especialista porque eu passei 20 anos destrinchando cada linha da legislação americana de imigração educacional, enquanto outras pessoas vendiam sonhos impossíveis e caros. A autorização de trabalho, desde o primeiro dia, ela não é baseada na minha autoridade. Ela é baseada em lei federal, que existe há décadas, mas que 98% dos consultores não sabem. Além de não saber, eles não têm os acordos com as faculdades. Seus filhos não precisam ficar mais com medo. Você não precisa desperdiçar R$84 mil por ano numa escola particular, com educação particular, na qual nem inglês o teu filho vai aprender. Além do esporte, do balé, do judô, da natação, do motorista, do ônibus, da perua escolar. Esse dinheiro ele podia estar construindo um futuro real nos Estados Unidos, onde até o transporte público, além de seguro, é gratuito. E a lei americana permite isso, tá? Você só precisa saber o caminho certo. Então pensa comigo, não seria transformador finalmente ter acesso ao caminho legal, documentado em lei federal americana, que permite você trabalhar desde o primeiro dia em qualquer empresa americana, tá? Na sua área de atuação, em vez de ficar preso há anos tentando vistos migratórios que custam $20 mil e que sequer serão aprovados. É a famosa loteria. Além de esperar anos, você pode chegar no final do seu investimento, o que é mais provável, e ter uma negativa, né? Você consegue imaginar a sua vida daqui 6 meses, ao contrário, com visto F1 aprovado, autorização legal de trabalho no bolso, seus filhos estudando de graça numa escola fantástica pública americana, enquanto você constrói carreira, dolariza seus ganhos e ainda vive num país seguro? E é por isso, então, que eu criei a assessoria acadêmica StudyWork USA. É o único sistema que te coloca trabalhando legalmente nos Estados Unidos desde o primeiro dia de aula. Não é mais uma consultoria de intercâmbio genérica. É um sistema completo e validado, desenhado especificamente para profissionais brasileiros qualificados que estão cansados de pesquisar e querem finalmente agir, né? É diferente de agências. Eu não sou uma agência que só preenche formulários, ou advogados que cobram 30 mil para dizer talvez funcione. Nós nada prometemos, claro, depois que pegamos o seu dinheiro, né? A assessoria acadêmica, ela usa o método American Dream, de desbloqueio da jornada americana, combinando uma curadoria universitária exclusiva com preparação blindada de visto e aceleração de carreira internacional. Depois de atender mais de 3 mil famílias brasileiras, veja o que torna esse sistema completamente diferente de tudo que você já viu. 1. Um mapa estratégico personalizado. Você não vai perder 6 meses pesquisando sozinho entre milhares de universidades americanas. São no mínimo 5 mil universidades, né? A gente faz um diagnóstico completo do seu perfil profissional, objetivos de carreira,
realidade financeira e te entrega de bandeja, uma bandeja de prata, as 3 melhores universidades que se encaixam perfeitamente no teu perfil, no seu currículo. Aquelas que oferecem programa de trabalho integrado desde o primeiro dia. A porta lateral que apenas 2% das instituições americanas têm. É como ter um GPS que te leva direto ao destino, enquanto nós fazemos tudo por você, enquanto outros ficam rodando por aí perdidos. 2. A blindagem documental completa. Sabe aquele medo paralisante de ser negado no consulado? A gente elimina ele. Aqui dentro da consultoria, você vai participar de mentorias para preparação meticulosa com todos os materiais. Currículo no padrão americano, cover letter, que recrutadores realmente leem, LinkedIn otimizado para o mercado internacional, documentos de admissão revisados, linha por linha, por toda uma equipe jurídica e acadêmica, que vai delinear o teu processo, evitando as chances de reprovação. Tudo usando a JackGPT. É a nossa inteligência artificial exclusiva, que revisa automaticamente seus documentos, segundo padrões validados por universidades e recrutadores dos Estados Unidos. Mais de 5.000 alunos já passaram por isso. Taxa de aprovação? 98%. É como construir uma armadura impenetrável antes da batalha. E o protocolo de aprovação F1? Aqui onde a mágica acontece. Você vai fazer simulações personalizadas de entrevista consular, não aquelas informações genéricas, sem pé nem cabeça, que você acha no YouTube. São simulações baseadas no seu perfil acadêmico, com feedback individual e ajustes em tempo real. É uma equipe inteira jurídica que revisa cada documento de visto, treina cada resposta, prepara você para a pergunta difícil que pode aparecer. Nós mapeamos as perguntas e sabemos exatamente aonde eles querem chegar. Nós transformamos aquele terror de ser negado em confiança absoluta. Nossa estudante Helena conseguiu visto, chegou nos Estados Unidos e em 2 meses já estava trabalhando na área dela, estava empregada. O Adrian realizou o sonho antigo, aos 43 anos, de morar na Flórida, colocando o filho para estudar numa escola espetacular, gratuita. Hoje ele está na 2ª faculdade. O Igor saiu do direito e foi aprovado para o mestrado em inteligência artificial em Boston. E nada disso é sorte. Tudo isso é preparação. O acelerador de carreira internacional. Ter o visto aprovado é só o começo. O que realmente importa é conseguir trabalho rápido quando você chegar lá. Por isso que você recebe mentorias semanais. Na verdade, são mentorias diárias, focadas em carreira internacional, curadoria de vagas reais no mercado americano, preparação intensiva para entrevistas e acesso à nossa rede exclusiva de networking. Não é teoria, são templates validados, estratégias testadas, conexões reais, famosa networking com empreendedores e empregadores brasileiros que já deram certo na América. É como ter um personal trainer de carreira te preparando para vencer a competição, enquanto outros chegam nos Estados Unidos sem direção alguma, indo para qualquer lado, fazendo tudo errado e acabam tendo que fugir da polícia, né? A ponte familiar garantida e a comunidade vitalícia. Pois é, você não vai atravessar esta ponte sozinho. A gente te orienta completamente. É sobre como levar um cônjuge e filhos através do visto F2. Como matricular seus filhos nas melhores escolas públicas americanas, de graça, sim, de graça. Como se adaptar culturalmente sem perder a cabeça nos primeiros meses. Mais que isso, você ganha acesso vitalício a Passport Pro, que é a nossa comunidade exclusiva. É um ecossistema de brasileiros que já estão vivendo o sonho americano. E além das vagas reais, aulas ilimitadas de inglês e espanhol. Suporte contínuo, mesmo depois da formatura. É como ter uma família estendida te esperando do outro lado. Imagina acordar de manhã na Flórida, levar teus filhos caminhando para a escola pública de qualidade, ou ter aquele ônibus amarelo vindo pegar seu filho sem pagar nada por mês. E trabalhar legalmente numa empresa americana na sua área que valoriza o seu talento. Imagina olhar para o seu extrato bancário e ver aquele salário em dólar entrando, enquanto seus filhos crescem seguro, sem você morrer de medo, toda vez que eles saem de casa, poder andar com um iPhone, fazer stories na Disney, sem medo de ser assaltado na hora de entrar no carro.
Mais alguém aí já viu esse filme? Imagina finalmente realizar aquele sonho que você vem pesquisando há anos. Mas agora de verdade, com diploma americano válido, autorização legal de trabalho desde o primeiro dia e sua família inteira ao seu lado, podendo ficar nos Estados Unidos até 3 anos no mínimo, pelo menos 3 anos, só trabalhando após o término do curso. Essa é a transformação que te espera com a assessoria acadêmica Study Work USA. E agora você deve estar se perguntando, tá bom, Alessandra, mas quanto custa uma assessoria completa dessas, né? Veja bem, consultores de imigração tradicionais vão cobrar entre 30 a 50 mil só para te dizer, talvez funcione. Ou para pegar qualquer currículo e dizer, você é espetacular, os Estados Unidos precisa de você. Você é, sim, extraordinário, né? E olha que a maioria desses consultores nunca nem pisou nos Estados Unidos. Tudo sem garantia de nenhuma aprovação de visto, sem conexão com universidades americanas, sem preparação para conseguir emprego, ou seja, é uma promessa infundada. Agências de intercâmbio comuns, aquelas tradicionais, para eles tanto faz te mandarem para os Estados Unidos, Canadá, você tem que pagar 6 meses adiantado, correndo o risco de ter um visto negado, e só te jogam numa escolinha de inglês cheia de brasileiros, que daria no mesmo que você estudar no Brasil, onde você vai gastar aí pelo menos 80 mil em 2 anos, sem diploma válido, porque estudar inglês já não dá o passaporte para ninguém, sem autorização para trabalhar, tendo que acabar trabalhando ilegalmente, com risco até de ser deportado, sem futuro concreto. E advogados de imigração? Esses aí vão cobrar de 40 a 100 mil para processos que podem levar 5, 10 e até 15 anos, sem absolutamente nenhuma garantia, né? Enquanto você fica preso no Brasil esperando, vendo seus filhos crescerem, sendo assaltado, perdendo oportunidades, jogando dinheiro fora em escola particular cara, pagando altíssimos impostos sem ter nada em retorno, discutindo política. Entra um, sai outro. E parece que o Brasil sempre vai ser o país do futuro, só que esse futuro nunca chega. E eu passei por isso e criei a assessoria acadêmica da Study Work USA, porque eu acredito que famílias brasileiras qualificadas mereçam um caminho real. Caminho seguro, caminho que funciona e o melhor, com bolsas de estudos garantidas pela minha assessoria. É isso mesmo. Além de todos esses benefícios, eu garanto uma bolsa de estudos parcial para você nas minhas universidades exclusivas. Eu não vou te cobrar 50 mil como os consultores tradicionais. Não vou cobrar 30 mil, nem 25 mil. Durante esse período de lançamento exclusivo, você garante a sua vaga na assessoria acadêmica, olha isso, completa, por apenas, sim, é verdade, apenas $1.500. Muito menos do que você gasta por mês numa escola particular para os seus filhos. E mais, parcelado em 18 vezes. Pensa assim, a maioria das famílias brasileiras gasta 7 mil por mês em escola particular. Isso são 84 mil reais por ano. São 250 mil em 3 anos. Para educação mediana, muitas vezes para ser doutrinado numa escola que pouco se adequa à sua ideologia. Sem medo, você vai ainda ficar com medo da violência todo santo dia, de pensar que o seu filho pode ir para a escola e pode não voltar, sem futuro garantido, sem oportunidade internacional, para depois ir para um cursinho, uma faculdade, se formar e ganhar míseros 1.000, 2.000, 3.000 reais, porque é isso que ganha um recém-formado no Brasil, na verdade. Por menos de 10% desse valor, o que você vai garantir? O teu visto F1 com 98% de taxa de sucesso, seguindo o nosso protocolo. Acesso exclusivo a mais de 600 universidades americanas, parceiras, autorização legal para trabalhar desde o primeiro dia, através do programa de trabalho integrado, diploma americano válido, que abre portas em empresas de 6 dígitos, salários de 6 dígitos, sim, você ouviu certo, 6 dígitos em dólar, preparação completa com simulação de entrevista consular, personalizada, treinamento em inglês e português, currículo, cover letter e LinkedIn otimizados em padrão americano, que é completamente diferente, com nossa IA exclusiva, JackGPT. Mentoria semanal de carreira com especialistas em mercado americano, networking real
com empresários brasileiros que já deram certo nos Estados Unidos, acesso vitalício à comunidade Passaporte Pro, com aulas ilimitadas de inglês e espanhol. Sim, eu disse ilimitadas, né? A gente até engasga porque é inacreditável pensar que por este valor você vai ter aulas ilimitadas. São mais de 11 a 15 aulas por dia, ao vivo. Não é cursinho gravado, são aulas ilimitadas. Orientação completa para levar toda a sua família, cônjuge e filhos com visto F2. Curadoria de vagas reais no mercado americano. Suporte contínuo mesmo após a formatura. Tudo isso a partir de $1.500. Esse valor é porque eu quero tornar isso realmente acessível para toda a família que realmente precisa. Também oferecemos parcelamento facilitado em até 18 vezes no cartão, mas eu preciso ser completamente transparente com você. Esse investimento especial, ele só estará disponível durante este período de lançamento. Quando atingirmos 50 famílias matriculadas, o valor vai subir. E tem um motivo bem claro para isso. Nossas universidades exclusivas, que oferecem o programa de trabalho integrado, ela tem vagas muito limitadas. Nós não podemos matricular 500 famílias de uma vez e esperar que todas conseguirão as vagas com bolsas de estudos nas universidades exclusivas, né? Então, se você está pronto para realmente sair da paralisia, para parar de só pesquisar e começar a agir de verdade, para dar aquele futuro seguro e digno que seus filhos merecem, clique no botão aqui agora e garanta sua vaga na assessoria acadêmica da Study Work USA. Não espere o preço subir, não espere as vagas acabarem, não espere mais um ano passar enquanto seus filhos crescem no Brasil. Essa é sua chance de finalmente colocar sua família no centro da sua vida, sem golpes, sem promessas falsas, com muito mais segurança e clareza do que você jamais imaginou ser possível. E porque eu quero ter certeza absoluta de que você tem tudo o que precisa para transformar. Eu preciso ser honesta sobre uma coisa bem importante. Essa oportunidade, ela não vai ficar disponível por muito tempo, tá? Não é papo de vendedor, é que a gente só consegue atender um número de famílias limitado por vez. Pensa comigo, cada aplicação que a gente faz, ela é totalmente personalizada. Cada documento é revisado a 4 mãos. Cada mentoria é individual e a gente não abre mão da nossa taxa de 98% de aprovação no visto. Então, quando a gente atinge a capacidade máxima, a gente fecha as portas. Eu escolho os meus clientes. Apenas 2% das universidades oferecem o que a gente realmente precisa. Opção 2, pode tentar fazer tudo sozinho. Você pode tentar descobrir tudo por conta própria. Passar os próximos 18 meses pesquisando universidades, tentando entender a diferença entre o visto F1, J1, H1B, L1, tentando aplicar para a universidade sem saber preço e nem qual delas oferece trabalho desde o primeiro dia. Gastando aí R$15 mil em consultores de imigração que copiam e colam respostas da internet, sendo negado no consulado porque não sabia nem aplicar a documentação correta. Perdendo aí até R$50 mil no processo. Olha, viu? Eu admiro sua coragem. Mas vou ser sincera, o sistema de imigração americana ele foi feito para ser confuso de propósito. Existem mais de 5.000 universidades com programas totalmente diferentes. E você tem tempo para ficar testando essas outras 4.980 opções erradas? A terceira opção é deixar eu fazer o trabalho pesado. Você pode entrar na assessoria Study Work USA hoje e ter acesso ao único sistema no Brasil que conecta estudo, trabalho legal e família nos Estados Unidos. Com 98% de aprovação no visto, mais de 1.200 famílias já transformadas e um caminho claro, passo a passo, do Brasil até sua primeira semana trabalhando legalmente na Flórida ou em qualquer lugar dos Estados Unidos onde temos universidades. Em 6 meses, você pode estar com visto F1 aprovado nas mãos, matriculado numa universidade americana de verdade, trabalhando legalmente desde o primeiro dia, seus filhos estudando de graça numa escola pública americana, sua família inteira morando num lugar seguro, bonito, limpo. Ou você pode estar exatamente onde está agora, só que 6 meses mais velho, com 42 mil a menos na conta. Qual faz mais sentido para você? Pois é, a decisão é sua, mas eu espero que você escolha sua família hoje. Porque a verdade é essa. Você merece viver num lugar onde não tenha medo de deixar seus filhos saírem sozinhos, com um iPhone na mão. Seus filhos merecem estudar numa escola de verdade, não numa jaula dourada cara. E sua carreira merece ser compensada com um salário digno em dólar. Não é egoísmo querer isso.
é responsabilidade. Clique no botão aqui agora para garantir sua vaga na assessoria acadêmica da StudyWork USA. Comece o processo que vai colocar sua família nos Estados Unidos em até 6 meses, com segurança e muita qualidade. E lembrem, essa oportunidade não vai ficar disponível para sempre. E o prazo de matrícula de janeiro de 2026 está chegando. Cada dia que você adia é um dia a mais de seus filhos crescendo num ambiente que você não escolhe se tivesse opção. Dê a si mesmo a chance, a permissão de agir. Sua família precisa da melhor versão de você, não da versão exausta, frustrada e travada. Nos vemos do outro lado.